e estudos em formação humana, educação e movimentos sociais populares, e também da Rede de Formação de Educadores e Educadoras do Campo, Caminhos do Conhecimento e Resistência. Nessa sessão de hoje, nós renovamos o nosso propósito inicial de apresentar, discutir, conversar sobre as experiências, as referências que estão sendo construídas pelas escolas públicas do campo na região sudoeste do Paraná. E hoje nós temos a grata satisfação de contar com duas escolas. Nós temos a Escola Estadual do Campo Duque de Caxias, de Salgado Filho, e o Colégio Estadual do Campo Castelo Branco, de Coronel Vivida. Então, para fazer a apresentação da Escola Duque de Caxias e também o projeto que está sendo desenvolvido no interior do programa Universidade Sem Fronteiras, eu convido a professora Cecília, então, para fazer a apresentação do projeto e da experiência que está sendo feita lá na Escola Estadual do Campo Duque de Caxias, e depois passamos, então, para o Leandro e a Marisa para fazer as apresentações. Professora Cecília, é com você. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estarmos aqui em mais um dia de live, né? Já foram muitas nesse segundo semestre de 2022. E hoje, como o professor Bonamigo disse, também é um motivo de mais alegria por termos aqui as escolas, uma escola multianos, né? E aí o destaque que nós queremos fazer é que essa escola participa de um edital que nós aprovamos, né? Junto ao programa Universidade Sem Fronteiras, né, que é um programa desenvolvido pela SET, a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, né, e aprovamos um projeto para as escolas multianos, no sentido de apoiar e desenvolver o ensino, né, e o projeto se chama Escolas Públicas do Multianos, Mudança e Inovação. Então, esse ano nós trabalhamos com uma equipe de 5 bolsistas e 5 escolas, né, aqui dos 3 núcleos regionais da região sudeste do Paraná, Pato Branco, 2 vizinhos e Francisco Beltrão, e com 5 escolas, como eu falei, né, de anos finais, que estão na forma multianos, que é uma novidade que o Estado do Paraná iniciou, né, de certa forma, sem muito preparo, mas que nós estamos, como projeto, construindo algumas referências para que isso não fique tão precário, né? Mas que a gente possa otimizar, potencializar essa mudança curricular, de matriz curricular, que nós estamos vivenciando nas escolas multianos. E então, hoje, a Escola Duque de Caxias e Salgado Filho, ela traz para nós um pouco das suas referências. É importante lembrar também um aspecto importante do projeto aqui na região sudoeste, que os núcleos regionais de educação, eles que escolheram as escolas, né? Então, foram escolas escolhidas pelos núcleos por algumas características, por exemplo, as escolas mais distantes, que precisam ficar abertas de qualquer jeito. Então, as escolas, apesar de poucos alunos, a distância da cidade é muito grande, então nós temos que repensar essas escolas, recriá-las, né? Articular novamente as famílias que estão ali, integrar com os anos iniciais, que também geralmente estão por perto, e se não estão, podem voltar a fazer parte. Então, nós temos todo um trabalho ali como multianos para fortalecer e evitar o fechamento dessas escolas e todos os transtornos que causam aos nossos adolescentes e crianças, as grandes distâncias percorridas nos ônibus, né, até chegar à cidade, voltar da cidade, etc. Então, com alegria, né, professor Bonamigo, que a gente traz, convida, então, e quero ouvir a Escola Duque de Caxias, o Leandro e a Marisa. Então, boa noite a todos e a todas. Com muita alegria, né, nós apresentamos esse projeto. Então, sou Leandro Salvador, diretor da Escola Estadual do Campo Duque de Caxias de Salgado Filho. Então, essa escola foi criada em 1986, então é 36 anos aí, com ensino de quinto a oitavo, depois mudou, né? Mas, enfim, ensino fundamental. Em 2020 passou a ser multiano, né? Devido ao número muito pequeno de alunos, então a gente passou a ser multianos. Então, com essa mudança, na verdade, a gente ficou assim, como veio
ligeira essa mudança, a gente não tinha muito norte para seguir, né? Então, a gente sentou com os professores e conversou, enfim, para ver como que ia trabalhar, porque era uma modalidade totalmente nova, sem conhecimento, e simplesmente foi implantado, na verdade, para não fechar muitas escolas. Então, graças a esse projeto que veio nas escolas, da nossa escola, a gente conseguiu adaptar os conteúdos, e quando esse projeto chegou, a gente notou, né, ficou muita alegria, assim, que a gente vinha fazendo um trabalho na linha certa, né? Então, a gente, com a adaptação dos conteúdos, por disciplinas, na verdade, por turmas, né? Porque ficou 2 turmas, multiano, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, tinha essa dificuldade, né, para trabalhar. Então, com esse projeto, ajudou muita gente. No começo, a gente ficou meio perdido, assim, porque a gente achava, na verdade, que era um projeto, mais um projeto, né, para as escolas. Mas depois a gente foi vendo, assim, a importância desse projeto, dessas pesquisas que a gente fez. Então, um dos principais, assim, objetivos desse projeto é trazer para as escolas do campo a importância da permanência desses alunos no campo, né? Então, assim, a gente viu que muitos tinham a mentalidade de terminar o ensino e ir para as cidades, né? Então, assim, com o passar dos anos, a gente vem tentando mudar essa mentalidade. Então, com isso, a gente tenta adaptar os conteúdos do campo, da realidade deles. Então, a gente trabalhou ali na verdade, trabalhou mais em 2 ramos, assim, né, que seria a abelha sem ferão, e outro é a feira das sementes, né? Então, assim, a gente fez todo um trabalho, a gente comentou no começo, assim, que foi muito difícil, porque é o primeiro ano, né? A gente tinha muita dificuldade, na verdade, em conhecer esse projeto, qual que era o objetivo, né? Então, a gente começou, a gente fala mais um pouco tarde, porque foi lá em junho, mas a gente conseguiu ir nas casas, visitou todo mundo, para trazer essas sementes crioulas, e a gente quer, na verdade, assim, trazer para as famílias também a importância de manter essas sementes crioulas, né? Essas diferentes formas e diferentes maneiras, né? Para eles terem manter essa tradição, né? Essas pessoas que trabalham no campo, enfim. E também a gente trabalhou muito com as abelhas sem ferão, né? Então, assim, essas abelhas sem ferão, por trás das abelhas sem ferão, na verdade, tem uma grande preocupação com essas. A abelha sem ferão não é simplesmente o inseto em si, né? Mas a gente trabalha assim, a preocupação é que no passar dos anos bem provavelmente assim que comece a faltar até alimentos, né? Por causa dessas transformações. Tanto é que o campo hoje tá se poucas famílias estão permanecendo no campo, né? A maioria do pessoal está indo para a cidade, está indo para os centros e o interior, então assim cada vez diminuindo. O exemplo está a nossa escola, né? Nossa escola tinha aproximadamente 200 alunos no início, né? Até mais do que isso. Hoje a gente está com 2 turmas, 14 alunos, então assim a redução do campo mesmo, sabe? Então a gente trabalha muito em cima de buscar trazer para o aluno essa importância de permanência no campo. Então, a gente tem algumas imagens, né, das visitas, das sementes, que eu vou passar para a professora Marisa, né, a pedagoga Marisa, mostrar para vocês, né. Então, os símbolos aí do girassol, a escola do campo. Fique à vontade, professora Marisa. Olá, boa noite a todos e a todas. Então, meu nome é Marisa,
Eu sou a pedagoga, né, da escola no Campo Duque de Caxias, Mutianos. Meu primeiro ano está sendo a minha primeira experiência trabalhar numa escola do campo, principalmente Mutianos, né? E assim, para iniciar, eu quero dizer que foi, né, está sendo muito importante o projeto, né, que a Unioeste desenvolveu com as escolas Mutianos. A gente conseguiu trabalhar com palestras sobre abelhas sem ferrão, conseguimos fazer a nossa primeira feira das sementes, então, da escola. Foi muito importante. Eu quero fazer, então, a apresentação um pouco, né, da nossa escola, né, a imagem, só para deixar ali claro, aquelas fotos que eu botei do girassol, o símbolo, né, então, como da escola do campo, e os girassol que a gente plantou na escola, tirei bem de pertinho, ficou lindo, né, já com uma ideia também, que daí a gente tem, como foi feito ali o projeto das abelhas sem ferrão, a gente já tem na escola as caixinhas, umas iscas, então já para ir ajudando, né, na questão das abelhas, as flores, foi plantado os girassóis, está bem lindo, está bem bonito, então essa imagem é ali da nossa escola já. Pode passar para isso aqui, né, a frente da nossa escola. A outra imagem ali que pega outro lado, que tem a cozinha. Pode ir passando. Isso, agora então vou falar um pouquinho da festa das sementes, ali a forma como a gente fez, né? Conforme vai passando então as fotos, eu vou falando. Aqui então já estava lá, né? Nós já estávamos organizados na sala que a gente fez na escola da cidade, né? Tá? No colégio Padre Anchieta, porque nesse dia a gente tinha a Feira da Ciência, então a gente achou assim que seria uma forma que a gente ia, né, pegar mais alunos, mais pais, que teve bastante pais que passou para ver, para visitar, para levar uma mostrinha para casa, para plantar, então aqui a gente já estava organizado numa sala de aula, né, a gente fez dessa maneira, a gente colocou nos pacotinhos as sementes que os alunos foram trazendo, arrecadando, a gente também correu atrás, como o professor Leandro falou, a gente demorou um pouco para despertar ali, conseguir começar, talvez até pela demanda dos trabalhos, mas afinal foi meio atropelado, mas a gente conseguiu, assim, ficamos felizes com o resultado. Na próxima vamos ter, com certeza, mais variedades de sementes. Foi desenvolvido alguns trabalhos pelos professores, então aí está, né, tá aparecendo os trabalhos que os professores conseguiram trabalhar sobre as sementes, que estavam expostos no dia também, mais algumas imagens, né, dos pacotinhos. Aqui na outra mesa era o que a gente tinha em maior quantidade, então para a gente disponibilizando. Mais algumas fotos. Isso. Aqui é um outro trabalho que a professora de artes conseguiu fazer. Isso, daí esse trabalho foi um trabalho desenvolvido pela professora de geografia, do lado esquerdo. No nosso lado direito aqui, a professora de ciência fez a classificação das sementes, então tudo voltado, né, trabalhando relacionado com as sementes. Aqui, daí, a gente já começa com umas imagens sobre a palestra que a gente conseguiu fazer sobre abelha sem ferrão. Então, o professor Leandro conseguiu um conhecido, né, aqui da nossa cidade, o Beto, que ele trabalha com... Na verdade, falei agora trabalho, que foi a forma que me surgiu agora, mas ele faz por lazer, né, porque ele gosta, não é uma forma, assim, de ele ter dinheiro, mas ele tem hoje umas 200 caixinhas distribuídas nas propriedades dele, então ele foi convidado, né, se dispôs a ir na escola, falar sobre a abelha sem ferrão, foi feito iscas, ele já trouxe pronta, ensinou como fazer, o atrativo, a forma como fazer as iscas, foi feito também, né, o transporte da isca para
a caixinha, tá? Então, tem algumas imagens aqui, né? Ele mostrando, apresentando. Aqui ele já está iniciando o transporte para a caixinha. Então, assim, a ideia disso tudo que a gente está fazendo é que as escolas tenham um pequeno laboratório para os alunos conhecerem e levar para a prática deles, né? Então, assim, levar para casa mesmo. Então, a gente trabalha com horta, mas esse trabalho ensina para eles terem em casa, na verdade. Ali a gente faz bem pouco, mas o intuito disso tudo é eles terem em casa. Abelha sem ferão, na verdade, foi pensado também. Não, nós colocamos algumas na escola, mas é só para ter para eles terem o conhecimento. E a gente trabalhou muito as abelhas sem ferão, começamos com essas palestras, depois a gente fez tudo, vocês estão vendo aí, tudo na prática, a gente pegou, cada um deles levou uma isca para casa, um atrativo, então eles armaram lá, o primeiro que pegou trazia para casa, trazia para a escola, aí o primeiro trouxe, aí deixamos lá, daí o outro foi trazido outro. Então, assim, cada um deles tem eles chamam de isca, né? Eles trazem para a escola, quem pega, e depois, assim, quem quiser deixar na escola vai deixar. A gente já tem umas lá que a gente foi doado pelo Beto, né? Então, assim, já tem uma lá para deixar tem várias espécies, então a gente está deixando espécies diferentes lá para eles conhecer, porque às vezes eles conhecer a realidade deles ali mesmo, quais espécies diferentes que existem na localidade deles, então assim, na comunidade, o que tem, quais espécies, qual que é a importância. Os professores conseguem atrelar todo esse material que a gente estuda aí na prática com as disciplinas, essa é a ideia, né? Então, a escola do campo estava muito assim, os conteúdos estavam muito engessados, não tinha essa abertura que esse projeto está dando, para quando um professor precisar de algum conteúdo relacionado com a realidade na comunidade do aluno, está lá pronto. E ali vocês estão vendo algumas fotos que foi feito, essa experiência deles ver, tocar, né, ajudar ali, mexer nas caixinhas, como que é feito, e todos eles, aqueles que não deixaram na escola vão levar para casa, e os que não conseguirem pegar, eles vão ganhar uma de presente, né? Então, assim, todos eles vão ter essa forma de conhecer melhor, né, a importância de tudo isso, né? Então, eu acho que a nossa escola, assim, está muito contente com esse projeto. Comentei com o pessoal aí, a gente foi fazer as visitas também nas casas. Nossa, é uma alegria muito grande conhecer, né? Porque os professores, às vezes, vêm de outra realidade, então eles conhecem os alunos, esse contato, né? Faz muito bem, né? Então, assim, a nossa preocupação hoje é manter esses alunos no campo, e o campo hoje precisa de muitas tecnologias, né? Vem se desenvolvendo muitas tecnologias, muitas coisas que precisa, né? Para desenvolver, mas sempre tomando cuidado com o básico, né? O conhecimento deles que eles trazem do pai, da mãe, do avô, dos avós, esse conhecimento, então, que eles trazem com eles, né? Porque lá, na realidade, o pessoal do interior trabalha basicamente com isso, né? Queijo, leite, então, assim, produtos coloniais mesmo, tem bastante gente em nossas realidades e comunidades vizinhas ali já estão fabricando e produzindo esses para vender, né? E para o consumo próprio. Bastante alimentos que eles produzem é da própria casa deles, né? Então, aí também, foi uma visita. Palestras a gente teve também. Então, a gente procura sempre dispor para eles, né, diferentes formas de conhecimentos. Essas fotos agora que a gente vai ver das visitas nas casas de alguns alunos que a gente foi. Então, a gente conseguiu ir no mês de agosto, tá? Não conseguimos visitar todas, faltou um pouquinho, até porque aquele dia
surgiu um probleminha ali, e daí no próximo dia a gente não conseguiu, mas assim, então essas imagens são, né, nas fotos de algumas casas dos alunos que a gente foi, então conhecer a realidade, aqui, né, nessa propriedade eles plantam salada, né, verduras, eles puderam ver ali as formas, né, como é bem organizado, foi explicado, né, os outros puderam, então, ficar sabendo também a forma, né, como é plantado, passo a passo, foi bem importante, bem interessante. Isso. Uhum. A gente até registrou algumas fotos aqui, né, do lado esquerdo tem uma... Isso aqui, segura um pouquinho. Umas ferramentas, umas coisas antigas ali, então a gente já aproveitou e já registrou, conversamos um pouco com eles também sobre isso. Aqui é uma casa de uma outra aluna. Uma escolinha que funcionava bem no início, há muitos anos atrás, a gente parou e registrou, comentou um pouco com eles também, né, como que era antigamente e como que está hoje. Então, foi uma forma, assim, de conhecimento também muito, muito relevante, muito gratificante para eles, as visitas que a gente pôde fazer. E pretendemos continuar, né, fazendo nos próximos anos aí, aprimorar ainda mais as ideias dos projetos, então, que a gente viu, a gente trabalhou junto com a universidade. Professora Marisa e professor Leandro, eu anotei uma frase aqui que eu penso que desde o início foi o que nós percebemos com a escola de vocês. Ao conhecer a escola, conhecer o entorno da escola, aquela paisagem linda no alto da montanha que é a escola, os dias um pouco mais frios, um pouco mais quentes, né, dá uma sensação assim de você estar num lugar extraordinário. Tá? O lugar da escola de vocês é um lugar muito bonito, muito lindo, a paisagem, a geografia, o espaço é muito bonito da escola. E vocês disseram, houve um despertar da escola. Houve um despertar da escola. Então, antes de mais nada, viu, Leandro e professora Marisa, nós, da UniUF, a professora Cecília, a Refocar, o GFEMP, e, sobretudo, o projeto da Universidade Sem Fronteiras, em torno do Multianos, é o agradecimento por vocês aceitarem que fosse feito essa experiência, essa aplicação do nosso projeto piloto aprovado pela SET para ser desenvolvido nas escolas multianos no Sudoeste do Paraná. E quando foi entrado em contato com vocês, vocês prontamente se dispuseram a participar. Vocês, sem dúvida nenhuma, né, Leandro? Bateu aquela dúvida. Bom, vai ser mais um projeto. O que isso vai implicar com a escola? Quais as implicações da escola? Nós sabemos que a escola do campo, assim como todas, e o trabalho dos professores, ele está cada vez aumentando mais. É questão burocrática, é questão administrativa, várias coisas. Então, talvez cause, num primeiro momento, uma impressão de que é mais um sobretrabalho, mais uma sobrecarga aquilo que... Então, nós fomos lá e conversamos com vocês. E nós fomos muito bem recebidos. Eu me lembro naquela manhã que nós começamos a conversar no início do ano, e o intervalo, conhecer as crianças, conhecer os estudantes, conhecer a equipe pedagógica. Então, eu estou falando de mim, professora Cecília, depois você fala. Mas a experiência assim, é uma forma realizadora de compartilhar com a escola aquilo que a escola construiu durante esse ano de 2022. Então, vocês estão de parabéns ao se proporem isso, ao aceitarem uma proposta de conhecer um pouco mais, talvez, esse desafio de organizar a escola, né, professor Leandro, em relação a essa modalidade multianos. Porque para nós também é uma surpresa. Foi uma surpresa para todas as escolas. Aqui no Sudoeste do Paraná, nós tivemos em 2020, a partir de 2020, 20 escolas multianos. Então, a professora Cecília teve a ideia de, bom, vamos fazer um projeto piloto? Vamos pensar sobre isso para buscar uma possível
readequação político-pedagógica, curricular. Nós não podemos abandonar essas escolas. Então, pensando nisso, é que foi desenvolvido esse projeto da Universidade Sem Fronteiras e está sendo aplicado ao longo de todo esse ano. E aí vocês veem, em dezembro, com 7, 8 meses, 9 meses, quem sabe, de trabalho, demonstrar aquilo que coletivamente vocês construíram. Sempre a participação de várias pessoas. Vocês viram, nenhuma imagem, Marisa, é uma imagem solitária, de alguém indo lá fazer uma palestra, ensinando uma coisa, fazendo... Não, palestra teve, mas era a comunidade reunida, inúmeros, dezenas de pessoas. As visitas, as trilhas, escola-famílias, que lindo, os professores saírem da escola e irem conhecer a realidade onde os seus estudantes moram. São 14, mas essa realidade é complexa, ela é dinâmica, ela é muito difícil também de ser conhecida. Por isso, esse esforço, né, com as trilhas, de ir para as famílias, conhecer a realidade do entorno da escola. E trazer essa realidade, algo que me chamou a atenção, Leandro, de que você diz, todas as disciplinas, nos trabalhos que foram feitos, se incluíram no desenvolvimento dos trabalhos. A geografia de uma forma, a história de uma forma, a professora de artes de uma forma, língua portuguesa, matemática, as linguagens. Então, as disciplinas se incluíram, os professores, a equipe pedagógica, em dar conta dessa nova dinâmica construída. E essas duas atividades que vocês organizaram, sobretudo a primeira festa das sementes crioulas, tem um significado muito importante, não, Leandro? Porque não é apenas uma festividade pontual, não é um evento, não, é uma prática. É uma prática construída a longo prazo. Por quê? Teve que se fazer um contato para ver onde são as sementes, quem vai trazer, os pais foram mobilizados, a comunidade foi mobilizada, foi feito na cidade, lá no Colégio Estadual Padre Anchieta, portanto, teve que mobilizar a comunidade também da cidade. Houve uma movimentação na cidade, no município de Salgado Filho, para realizar a Festa Sementes. Inúmeras pessoas foram convidadas para ir lá para ter a experiência de dizer, olha, é algo muito significativo produzir a autonomia, manter a tradição das sementes crioulas, manter o patrimônio das sementes, das mudas, das plantas, dos temperos, na mão dos camponeses, que historicamente foram eles que garantiram a sustentação da humanidade, selecionando as melhores sementes, as melhores mudas, plantando e selecionando a cada ano para que no próximo ano, sempre ao longo da história, pudesse ter a garantia das sementes. A abelha sem ferrão, como vocês falaram, não é apenas uma atividade econômica do Beto, né, que ele, né, faz todo esse trabalho, não, Marisa, de trabalhar com as abelhas, é mais uma atividade de lazer, mas aí, talvez, mais do que isso, eu percebo de que é uma atividade social, é uma atividade política, é uma prática política, aquilo que o Beto faz. Por quê? Ao defender as abelhas sem ferrão, ao cuidá-las, ao ensinar a multiplicação das caixinhas e trazer isso para a escola, Leandro, e todos irem com uma isca, com uma mudinha das abelhas sem ferrão para casa, recolher na caixinha, trazer para a escola, fazer uma doação, analisar as diferentes variedades de abelha que existem na comunidade. Ora, esse é uma prática, é um efeito extraordinário, porque vai ter mel, sim. E o Beto ensinou como é que se vai ter o mel na caixinha. Cada um vai poder colher o mel. Vocês vão poder colher o mel na escola. Mas mais do que isso, a manutenção das abelhas é a manutenção e a continuidade da polinização de todas as plantas, que se relaciona com as sementes crioulas. Então, se nós não tiver abelhas, nós não temos sementes, nós não temos plantas, porque não tem polinização. Então, pensar essas práticas agroecológicas, pensar essas formas de produzir e trazer isso para dentro da sala de aula, para dialogar com os conhecimentos. Os estudantes trazem conhecimento, como vocês falaram, dos pais, dos avós, da comunidade. Eles trazem esse conhecimento para a escola.
Mas muitas vezes a escola não sabe desses conhecimentos, não dialoga com esses conhecimentos. Mas a escola tem os seus conhecimentos, tem os seus conceitos, tem a sistematização por meio dos conteúdos curriculares, as disciplinas, mas é necessário dialogar, reconstruir, ressignificar e trazer essa realidade para dentro das salas de aula para ampliar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. E aí que eu gostaria de entrar. Uma perguntinha bem fácil, tá, Leandro? Não precisa se preocupar. Aqueles estudantes, desde o primeiro dia que nós fomos lá, só para aumentar a possibilidade de reflexão no pouco tempo que nós temos. Eu também, desde a primeira atividade que foi feita com os estudantes no dia da escola, eles já desenharam um mapa, eles já fizeram as estradas da onde eles vinham, fizeram o desenho das escolas antigas que tinha, desenharam a comunidade, desenharam o território da escola, assim, criativos, dispostos, brincalhões. Aquelas crianças são extraordinárias, como você disse. Com esse grupo de estudantes e quantidade e a estrutura da escola, é um atendimento personalizado. É um atendimento, e eu tenho certeza que isso se reflete. Então, como que vocês perceberam, Leandro e Marisa, o envolvimento dos alunos naquilo que vocês propuseram durante as atividades desse ano? E como que esse envolvimento ou não dos estudantes se manifestou no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula? Os professores detalharam isso, eles comentaram com vocês. Como foi essa postura dos estudantes nas propostas que vocês fizeram para eles? Porque vocês fizeram várias coisas. Não, vamos visitar as famílias, vamos trazer isso, vamos fazer as festas, vamos organizar as caixinhas das abelhas, vamos fazer os desenhos lá, vamos fazer os trabalhos. Como foi a disposição dos estudantes e como que se manifestou esse ano? Chega ao final do ano, é possível já avaliar. Como foi o rendimento escolar? Como foi a aprendizagem em relação àquilo que os professores trabalharam durante esse ano, Leandro e Marisa? Qual é a avaliação que vocês fazem desse processo em relação à aprendizagem, o envolvimento dos estudantes naquilo que foi proposto pela escola? Olha, professor, eu acho assim, como professor, eu vejo que não tem nada mais gratificante de quando você fala num assunto ou toca em qualquer assunto assim e você vê todos eles, concentrados, preocupados assim em aprender, conhecer, tá falando deles, das pessoas da minha casa, da minha família, do meu avô, do meu pai. Essa semente aqui é do meu avô, essa aqui é do meu... O meu pai me falou isso. Ou seja, a gente tem um envolvimento não só deles, né, professor? A gente tem um desenvolvimento em toda a família, as comunidades. Eu trabalho também à tarde na escola da cidade, que seria a escola de campo também, né? Eu tenho 20 horas à tarde ali. Quando a gente comenta ali com ele, sabe, aquele olhar brilha, aquele olhar assim de querer saber, meu Deus, isso é um conteúdo que tinha que ter aqui, sabe, é uma coisa que, então assim, não tem, eu acho que assim, não tem nada mais de você ver aqueles alunos assim, querendo aprender, sabe, e ligando isso com a prática lá deles, às vezes, né, ligando tudo o conteúdo, isso aqui é de ciências, mas nós tínhamos visto, mas matemática a gente ocupa aqui, sabe? O conhecimento científico mesmo, mas ligado à realidade deles. Eu acho que isso, assim, gira, assim, numa coisa que a gente fica muito contente, a gente se sente realizado mesmo, como professor, de quando você vai falar algum assunto e ver essa felicidade deles, né? De conhecer mais, poder chegar em casa e falar para a família, aprendi isso, aprendi aquilo, né? Porque eu vejo, assim, que as escolas de campo perdeu aquela essência, né? Não tem mais aquela essência de escola de campo, às vezes, e a gente está trazendo isso de volta. Porque a gente fala escola de campo, eu falo da escola estadual, colégio, também, o pessoal aqui também é campo, né? A gente fala assim, e se perde muito. Eu, como professor de matemática, muitas vezes, assim, cadê as medidas agrárias do conteúdo? Cadê aquela parte que trabalha as medidas para eles? Eles têm que ir lá numa horta e saber quanto distância eles têm que ter para plantar, esses conhecimentos, assim, que eles apliquem lá na realidade deles.
Muitas vezes eles levam um monte de conhecimento, mas, como diz, vou usar para que isso, né? E essa parte assim, deles entender mesmo, eu acho que, professor, assim, foi uma coisa muito especial para nós aí, com certeza, da escola. Eu não canso de agradecer a professora Cecília, ao professor Fernando por essa oportunidade que se deram para nós também. É muito bom mesmo de trabalhar coisas que eles querem aprender, né? E como a pedagoga vê todo esse processo, Marisa? Isso, professor. Então, assim, a gente pôde observar que eles tiveram, assim, uma aceitação muito positiva, porque através desses projetos que a gente foi nas visitas, a gente fez ali sobre a palestra da BLC em Ferrão, eles poder se envolver na hora, na prática, a gente pode perceber com certeza, até, né, por meio da conversa com os professores, que eles conseguiram um aprendizado mais fácil, né? Na prática, eles se envolvem, eles gostam mais. Até hoje eles perguntam, quando que nós vamos fazer as visitas novamente? A gente quer fazer, porque daí como ficou umas casas que a gente não conseguiu, né? Agora foi indo para o final do ano, daí a gente ali, que nem você falou, a festa da semente, a gente tomou um tempo para a gente desenvolver, agora vem o fechamento. Nos últimos meses, né? Nos últimos meses a gente não conseguiu, então, terminar, mas ano que vem, né, professor Leandro, é uma meta, assim, que a gente pretende aprimorar mais, então eles gostaram muito, foi muito importante, com certeza eles posso assim dizer que eles conseguiram, né, uma aprendizagem, aprender muito mais fácil do que se fosse, né, aquela forma mais tradicional. É um processo que está sendo construído. E que bom que vocês despertaram para isso, que vocês aceitaram, que vocês se propuseram a tudo isso. Eu tenho certeza, né, professora Cecília, de que a escola se ressignifica diante disso, né? Porque se fala tanto, né, de que os estudantes são bagunceiros, não se envolvem com a escola, não sei o quê. Não. A modalidade da educação do campo, os professores da educação do campo, das escolas do campo, gostam sim da escola, amam a escola. Os estudantes amam os professores das escolas do campo, os estudantes querem aprender. Então, ontem a gente esteve lá na escola e me chamou atenção isso, né, Marisa? Eu falei para eles assim, quem vai para a cidade ano que vem? E os dois ergueram a mão, assim, muito desanimadinhos, assim, né? E aí eu brinquei até com eles, olha, mas vocês não precisam estudar aqui, vocês podem fazer o colégio agrícola, lá em Beltrão, tem o curso colégio agrícola, tem vaga para menina, 50% eles querem que seja menina, e até a aluna aquela ficou me olhando assim, como quem diz, nossa, que legal, acho que até é bom vocês falarem, talvez depois para eles, né, Leandro, que eles podem se inscrever aqui para o agrícola, inclusive as meninas. E aí eu falei para os outros assim, vocês aqui os dias estão de férias, e eles, não, professora, eles não querem férias, entendeu? Eles querem continuar. Eu achei o máximo isso, sabe? Eles querem continuar vindo para o colégio, eles não querem férias, não gostaram, bater férias. Não, não, professora, né? Como quem diz, vamos continuar, tá muito bom assim, né? E eu queria destacar também que ontem a gente esteve lá, né? Foi muito em cima, não deu para nós juntar ontem com a live de hoje, mas e aí o Beto esteve novamente lá e transladou, né, a isca das abelhas para dentro da caixinha, junto com eles, assim, e a gente também aprovou o mel, né, maravilhoso, todos eles provaram o mel, então é um ensino que vai marcar a vida deles, né, que realmente faz sentido, né, e a concentração deles na hora de compreender ali a relação entre a casinha das abelhas e a produção do mel, né? Então, essa coisa que tu vê no livro, às vezes, mas ali na vida prática, compreendendo isso, tem outro sentido. E eu queria destacar muito também, Leandro e Marisa, o apoio que vocês deram para o projeto esse ano, que foi que a gente fez basicamente o planejamento geral com vocês, né? E então, foi um apoio importante dos professores da Escola de Salgado Filho, nos alcançando os conteúdos aproximados, né, como a CED encaminhou, que era para aproximar, então vocês aproximavam os conteúdos no planejamento de vocês e a gente acabava, então, trabalhando os roteiros a partir desses conteúdos aproximados. Agradecemos imensamente vocês, toda a colaboração da equipe, dos professores, das famílias, os adolescentes, né, e o pessoal que está aqui também participando. Dando continuidade, então, agora, nós vamos ter a escola Castelo Branco, né, de Coronel Vivida, que vai estar conosco aqui
e se apresentando e trazendo a sua experiência, né? A gente quer destacar que a Escola Castelo Branco viveu um processo diferenciado nesse ano, né? Que é o processo de viver com a prática da escola a pesquisação, né? E a pesquisação que trouxe a possibilidade de fazer uma pesquisa enquanto desenvolvia o instrumental metodológico das escolas públicas do campo do nosso projeto de extensão, né? Então, a nossa aluna de mestrado, a Fernanda, né, que também trabalha no Núcleo Regional de Pato Branco, participou desse processo da pesquisa do programa de mestrado, e nós, e vocês, né, abriram um espaço e desenvolveram esses instrumentos nesse ano, e a gente quer ouvir um pouco, então, essa experiência de vocês, junto com as outras referências que vocês desenvolvem na escola. Então, tem aqui a Elisângela, a Marvelise, né, bem-vindas, e fiquem à vontade. Obrigada, professora Cecília, boa noite a todos. Eu quero agradecer, primeiro, a participação da nossa equipe na live de hoje. Então, o nosso trabalho, a Marvelise também, que vai me acompanhar e me auxiliar, né, Marvel? A Marvelise tem o seu papel importantíssimo na elaboração do dossiê. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre como iniciou o nosso trabalho. Então, eu participei, fui convidada a participar de um curso de formação da Refocar, era específico para diretores na época, e ali que começou toda a história dessa formação de professores que a gente vai comentar agora na sequência. Ali, então, despertou em mim assim, um interesse pela mudança nessa formação de diretores, e nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho a escola Paulo Freire, em Francisco Beltrão. A professora Cecília nos levou lá, e lá é que eu conheci um pouquinho mais de como realmente eles desenvolviam esse trabalho, essa nova metodologia, esse projeto da Refocar. E eu voltei encantada com esse projeto de Francisco Beltrão, aplicado lá nesse colégio Paulo Freire. E nós retornamos, eu e a pedagoga, que era outra pedagoga naquele ano, e a gente tinha uma vontade imensa de pôr em prática aquilo, mas a gente não sabia por onde começar. Então, a gente sentou, tentamos nos organizar, criamos alguns planos de ação para desenvolver e criar esse interesse para que os nossos professores também aceitassem essa mudança. E aí, na sequência, vem esse convite, então, da professora Cecília e da Fernanda, de desenvolverem esse trabalho dentro da nossa escola. E aí, reunimos, então, toda a nossa equipe, porque a gente trabalha de uma forma bem democrática dentro do Colégio Castelo Branco. Reunimos a nossa equipe, apresentamos a proposta, então, a princípio, e aí veio o que realmente que não era só uma vontade minha e da equipe pedagógica, mas era uma vontade, sim, de toda a nossa equipe de fazer a diferença. Então, isso me causou uma alegria muito grande quando os nossos professores, a nossa equipe, aceitou essa proposta de mudança, porque realmente, quando elas se propuseram a vir fora de horário de serviço, né, do nosso horário, para estudar, antes fazer uma formação, para depois aplicarmos, então, algumas atividades com as famílias e com os nossos alunos. Então, foi assim que começou a nossa história com a Refocar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as trilhas. Nós nos organizamos, então, com as trilhas, onde a gente fez o trabalho inverso, o caminho inverso. Nós nos organizamos, então, em 4 equipes na nossa escola, onde todos os funcionários participaram, não somente os professores, mas os agentes trabalharam, todos eles participaram dessas visitas nas famílias dos nossos alunos. Organizamos grupos de WhatsApp, onde os alunos eles iam se comunicando e avisando aonde que nós estávamos, qual era a próxima família que nós iríamos visitar, então que as crianças já fossem esperar a equipe lá no ponto, porque esse era um dos objetivos, que eles nos esperassem nos pontos, exatamente aonde eles pegavam o transporte, para que a nossa equipe fizesse todo esse trajeto junto com os alunos. Foi muito gratificante
Esse retorno dessa atividade das trilhas foi maravilhoso. A equipe realmente percebeu o quanto a gente precisava e que a gente queria mesmo essa mudança a partir daí. As famílias que nos receberam muito bem. Aprendemos muito com essas famílias e a gente percebeu também que nós tivemos uma aproximação desses pais com a escola após esse projeto das trilhas, essa atividade que desenvolvemos. Inicialmente, nós vamos apresentar aqui algumas fotos, né, já que a Eli iniciou falando sobre as trilhas, né, de como iniciou todo esse trabalho. Primeiramente, nós tivemos os nossos encontros de formação, aí nós temos algumas fotos, tanto dos encontros presenciais, como os encontros online, que a gente também fez com a Fernanda e a professora Cecília via Meet. Então, esse trabalho inicial foi, assim, de suma importância, porque, a princípio, eu não participei, né, dessa formação que a Eli comentou ano passado, então, para mim, era tudo novidade. Eu iniciei este ano nesta escola, né, em fevereiro, então já entrei assim com essa ideia já lançada e essa proposta, né, de realizar essas visitas, né, através das trilhas, essa questão das mudanças no planejamento de forma interdisciplinar e também no sentido de elaborarmos esse documento que a gente chama, né, o dossiê da escola, com essa nossa pesquisa, com esse nosso trabalho de pesquisa de campo, né, inicialmente. Pode passar, então? Então, aqui nós temos já as fotos desses momentos de reconhecimento também da comunidade, porque eu, na verdade, não moro na comunidade, eu moro no centro aqui do município, então, a gente conhece algumas coisas, mas você visitando, a gente sempre fala assim, temos que conhecer a realidade dos alunos, mas as visitas, assim, foram fantásticas, né? Nós tivemos um acolhimento das famílias, assim, muito legal. As famílias estavam preparadas, as crianças, como a Eli colocou, foram nos buscar, né? No ponto onde eles pegam, né, o transporte escolar, até para a gente ter uma noção da distância percorrida. Então, assim, foi muito interessante a questão, por exemplo, de identificar a questão das estradas, né? O tempo que essas crianças passam, né, na estrada, a questão do próprio transporte, as condições, né? Então, assim, conseguimos visualizar na prática essa realidade. Nossas famílias, elas têm, assim, um acervo muito grande, digamos, tanto de materiais, questão econômica, a gente conseguiu visualizar que todos, assim, têm suas produções e muitas famílias trabalhando, né, ainda no campo, então a gente percebe, assim, um incentivo da família também em permanecer no campo. Além dessas trilhas, nós fizemos pesquisas, né, via papel que as crianças levaram para casa para conversar com suas famílias sobre questões religiosas, questões econômicas, questões culturais, de estudo, né? A questão, por exemplo, de formação de cada família, de como eram as suas produções. Também nos receberam, né, lá com cafés, nos mostraram as propriedades, nos mostraram até descobrimos, assim, coisas que a gente nem imaginava, que temos ali vinícola, produção de vinho, várias pessoas que trabalham também com gado de leite, gado de corte, me ajuda ele mais, suinocultura. Então, assim, experiências que tanto nós como os próprios alunos falaram, nossa, que felicidade receber, que a gente nunca recebeu um professor aqui na nossa casa. Então, a gente, assim, tanto os professores colocaram que saíram, assim, maravilhados. E a gente percebeu que, a partir dessas visitações, os próprios alunos também demonstraram, assim, um comportamento diferente lá na escola, felizes em que a gente conhecesse essa realidade. Você quer falar, Eli? Sim, e até nas formações, quando a gente tinha os encontros de formação com os professores, grupo de estudo, essa era a fala da maioria dos nossos professores, né, que a gente tinha que conhecer a realidade dos nossos alunos, mas como fazer isso? Então, a gente tinha aquela vontade, aquele anseio era de toda a equipe, mas a gente não sabia como se organizar. E quando veio essa ideia, quando a gente conheceu, então, essa proposta,
veio foi a acolhida que os nossos professores queriam, era exatamente isso que eles vinham buscando. Na verdade, a gente até comentou em encontros de formação que, com essa parceria, a gente conseguiu efetivar algo que a gente já queria há muito tempo. Uma das questões que nós pedimos para os alunos era sobre fornecimento de água, né, das famílias, o uso da água em suas produções, se eles estavam tendo esse cuidado ambiental, né, com a água, com as fontes, se elas eram protegidas, né. Então, a gente também conseguiu visualizar isso, né, além da pesquisa que eles levaram para casa, né? E a gente compilou todos esses dados, que aí, posteriormente, a gente foi inserindo nesse dossiê. Aqui também, né, a questão das produções, também aviários, né? Nós temos uma família que, inclusive, nós não sabíamos, também descobrimos agora recentemente, que eles exportam ovos, né? Eles têm toda uma produção, assim, muito bem organizada, cuidados com higiene. Então, assim, a gente percebe que a qualidade, né, do trabalho de todas as famílias, o capricho com as suas propriedades, assim, foi muito gratificante. Também a questão eles produzirem, né, algumas famílias têm lá as suas hortas, têm lá seus animais para consumo, algumas famílias já não. Então, assim, tinha algumas diferenças, mas, no geral, todos têm, assim, uma qualidade de vida muito boa. Como a gente já tinha colocado, né, a ideia também era identificar as propriedades, os tipos de produções, para posteriormente também a gente estar fazendo algum trabalho com relação a isso, né, que os professores poderem também utilizar para fazer esse trabalho interdisciplinar. A gente também participou ali de uma visita em uma família que ficava próxima a essa usina, né, que a gente também, eu, por exemplo, não tinha conhecimento, que essa usina Santo Antônio de Salto Grande, ela fornece, então, energia ali, tanto para a comunidade como para o município de Itapejara do Oeste. Então, a gente fez algumas fotos lá também, que inclusive nesse período de chuvas ali foi bem preocupante, nós tivemos vários alagamentos, inclusive nessa região aí foi bem complicado para as famílias que moravam ali ribeirinha. Então, agora a gente vai iniciar. A partir dessas visitas que nós realizamos, nós já sentamos com os professores, né, e também junto com a Fernanda e com a professora Cecília, e como nós já vínhamos, né, conversando, pensando, então, em como elaborar esse planejamento interdisciplinar. Buscamos todos os currículos, né, sentamos com os professores nos dias de estudo e planejamento de cada série, iniciamos a princípio por uma série que foi pelo 6º, e daí conseguimos ainda fazer do 8º ano como um piloto, né, como um teste. Então, os professores pegaram todos os conteúdos da sua disciplina e juntamente pensaram que temas nós podemos iniciar agora nesse primeiro trimestre e aí sim fazer esse trabalho real interdisciplinar. Então, aqui a gente vai apresentar alguns dos trabalhos, gente, porque na correria, né, de montar e tirar fotos, a gente acaba, às vezes, perdendo alguns registros. Mas, assim, para iniciar lá no iniciozinho do ano ainda, como a gente já falou, a gente está engatinhando nessa questão das práticas, né? Então, aqui foram atividades envolvendo arte e língua portuguesa, elas trabalharam, então, poemas, a questão do campo, né, dentro dos conteúdos delas, trabalharam poemóbiles, então, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas, para começar a criar, né, esse hábito, essa cultura de valorização do campo. Aqui, então, os alunos começaram a trabalhar, né, com relação às sementes, a análise de plantas, foram ao laboratório, fizeram experiências, né? E nós tivemos um problema muito sério, eu não vou me lembrar qual que foi o período, mas foi no início do ano, com relação à dengue. Então, nós quase não tínhamos mais, estava erradicado esse problema no nosso município, mas não sabemos ao certo o que aconteceu, enfim, que houve, assim, um surto muito grande. Então, a preocupação com relação a isso, né, a questão, até a saúde estava se envolvendo, fazendo campanhas, e a professora de ciências, né, a Rosângela, ela usou, então, vamos pensar em algo que não envolva aí
algo químico, vamos pensar em algo natural. Então, aí ela trouxe a planta crotalária, né, que ela atrai pequenos insetos, né, então, o que ela fez? Ela fez todo um trabalho com relação a essa semente, explicação, como que funcionava, e aí os alunos fizeram esse trabalho de compartilhar essas sementes para que cada aluno, professor, funcionário levasse para a sua casa para plantar essa sementinha para a gente ajudar nessa questão ambiental. Pode falar. Então, ela fez também os repelentes, né? Ela fez os repelentes para nós, utilizamos na escola, e ainda produtos de limpeza para que as meninas utilizassem também para repelir o mosquito da dengue. Ali até está no slide que foi usado citronela, erva cidreira e folhas de eucalipto. Então, foi algo assim muito válido. Nossos alunos gostaram muito, porque eles também fizeram essas experiências, né, no laboratório, da extração, né, da essência desses elementos da natureza. Então, foi um trabalho assim muito bacana, que os alunos, como a gente até viu da outra escola, esse aprendizado na prática é fantástico. Além de outras experiências que eles também fizeram, utilizando as verduras lá da horta, também no laboratório de ciências. O nosso trabalho, que eu digo assim, que foi, nossa, muito gratificante, como nós estávamos assim pensando mesmo na construção do dossiê, desse documento da escola, nada mais justo do que convidar, né, as pessoas da comunidade que fizeram parte aí do início da fundação da comunidade, da história, tanto da fundação da escola como da comunidade, para falar, né, contar para os alunos a questão histórica da comunidade, as mudanças que ocorreram, as mudanças nos sistemas de produção, essa evolução tecnológica, o que havia antes até hoje. Então, assim, inicialmente em um dos dias, nós convidamos, então, seria a roda de conversa com os homens, né, os homens da comunidade. Você gostaria de falar um pouquinho? Isso, foi convidado, então, as professoras que trabalham, que moram ali na comunidade, então, elas fizeram um levantamento de nomes, né, e foi feito esse convite e, graças a Deus, assim, todos aceitaram o nosso convite e foi muito bom esse encontro. Esse das mulheres, a gente fez questão de convidar também todas as diretoras que passaram pela escola. Então, elas foram contando um pouquinho também sobre as mudanças que houve dentro da educação. Os alunos também colocaram experiências deles, os seus anseios, sobre as mudanças tecnológicas, o quanto que isso tem benefício, tem os prós e os contras e os a favores, né? Então, foi bem interessante, assim, a colocação dessas diretoras mais antigas de como que era a educação, o respeito que se tinha, e hoje, como os alunos vêm utilizando a tecnologia dentro de sala de aula. Então, fez com que eles também repensassem um pouquinho as suas atitudes e a sua forma de utilização da tecnologia. Então, os alunos, nós conseguimos ali alguns alunos para nos ajudar no registro, né, desse momento, que às vezes a gente, alguns registravam uma coisa, outros registravam outra, tiravam fotos, faziam vídeos, e aí foi uma organização bem extensa, mas foi muito legal e estamos em construção, né, com todos os relatos aqui colocados lá no nosso dossiê também. Pode passar? Então, além disso, também as crianças, elas aguardavam, né, para realizar esse encontro com as mulheres para o chá, né, que a gente tem aquele horário que eles têm o costume lá de tomar um chazinho, um cafezinho, né, então a prof já aproveitou, trabalhou receitas, eles trouxeram receitas de chás que eles costumam tomar nas suas famílias, algum chazinho, né, esse aqui é voltado para algum probleminha lá de saúde, esse aqui para dormir melhor. Então, todo esse conhecimento empírico foi trazido pelos alunos, eles organizaram aqui utilizando o Jamboard, né, criaram lá toda uma paginação para essa receita que eles compartilharam entre eles e também, obviamente, tiveram uma confraternizaçãozinha ali, fizeram um chá, até com comidas típicas que eles costumam, né, comer lá nas suas famílias ou até mesmo ali na comunidade. E o resgate das fotografias também. Sim, eles trouxeram fotos, né, até o estilo da foto, o formato, foi muito legal esse encontro. Pode passar.
Esse aqui também foi um trabalho fantástico com a prof. Ana Paula de Geografia. Então, como a gente estava trabalhando até pela questão da usina também, que nós fotografamos, enfim, eles realizaram dentro do conteúdo de Geografia essa pesquisa com relação aos rios da nossa comunidade, né? Então, quais rios que fazem parte da nossa comunidade, de onde eles vêm, né? Então, foi feito todo esse resgate, a prof, inclusive essa imagem que tem ali embaixo, foi ela mesma que elaborou, colocando ali os pontos, né, que passam os rios, de onde vem, que é das subbacias ali da bacia hidrográfica do Paraná, e ela foi pontuando, isso não existe, não tinha um mapa, né, com relação a isso. Então, ela fez todo esse trabalho de pesquisa, que inclusive também ela alimentou lá no nosso dossiê, explicando toda essa questão de onde vem, e os alunos, além disso, né, para colocar na prática também, criaram maquetes lindíssimas, que foi um trabalho que, inclusive, eles apresentaram para outras turmas, né, ficou muito lindo esse trabalho que eles fizeram. Aqui, então, a prof de língua portuguesa, a prof Viviane, ela tinha trabalhado até era uma proposta do curso dela de formadores, né, então, realizar aí um trabalho voltado, já pensando, né, na comunidade, com relação à linguagem. Então, aqui ela trouxe o gênero textual causo, né, então ela trabalhou, os alunos fizeram a leitura, a interpretação de um causo que ela trouxe, que seria aquele estranho animal, que traz essa variedade linguística do Rio Grande do Sul, e aí depois ela distribuiu para eles em pares alguns causos que não tinham um final. Então, eles tinham que imaginar como que aquele causo terminaria, né? E a finalidade dele e tudo mais. Então, era já dentro de uma metodologia de resolução do problema. Em seguida, né, eles compartilharam com os colegas esse final e a prof entregou o final verdadeiro para que eles fizessem, né, essa análise e comparação para ver se eles conseguiram chegar mais próximo, né, desse caos. Depois disso tudo, eles pensaram, por que não então fazer uma dramatização do caos? E aí eles criaram todo um cenário, se vestiram, conseguiram lá os adereços. Por que até dessa questão? Até a gente conversou. Muitos alunos e até mesmo professores, né, ali da nossa comunidade comentaram que sofreram muito bullying antigamente e hoje ainda com relação aos vícios, né, de linguagem que é próprio da cultura ali da comunidade, aquele R mais carregadinho, né, enfim. Então, muitos lá atrás, né, se sentiam mal por falar dessa forma e até mesmo em apresentações de trabalho, tinham dificuldade, porque tinham vergonha da sua forma de falar. Então, foi uma forma de mostrar para os alunos, né, que não importa a forma como você fala, né, então, valorizar essa questão cultural que faz parte da cultura do aluno. Então, foi um trabalho, assim, muito legal, inclusive a gente compartilhou lá com o núcleo, que foi um trabalho desenvolvido também através do projeto Se Liga, né? Então, os alunos adoraram. Então, eles que confeccionaram o vídeo, editaram, né? Correram atrás ali do cenário. Então, foi um trabalho muito legal da professora Viviane. Nós tivemos a felicidade de receber um professor geólogo da Unicamp e ele trouxe com ele geólogos estrangeiros. Então, aqui temos geólogos da França e da Holanda. Foi muito interessante, porque eles vieram justamente, né, nós estamos em Vista Alegre, a cratera, né, de Vista Alegre, que ele é famoso, nosso ponto turístico, então, assim, foi muito legal. Eles explicaram o motivo, né, deles terem vindo aqui, porque nos países deles, eles não têm acesso a um local que possa ter, né, esse impacto de algum meteoro. Então, eles vieram estudar esse solo e também, né, a gente aproveitou para conversar um pouquinho com eles, para troca de experiência, eles contarem um pouquinho sobre o país, o que eles acharam das nossas instalações, das diferenças, né, do país deles para o nosso. Esse foi um momento de apresentação dos trabalhos de banca dos alunos. Então, esse trabalho, assim, foi fantástico, por quê? Os alunos, desde o início do ano, selecionaram assuntos, temas de interesse deles,
E, a partir desse assunto, eles elaboraram a sua justificativa do trabalho, por que, né, que eles estavam pesquisando sobre isso, foram orientados pelos professores em quais caminhos, né, eles iriam desenvolver esse trabalho, as referências, né, então eles fizeram todo um trabalho documental mesmo, né, que seria um trabalho físico, de fundamentação, todo dentro das normas, até para a gente já trabalhar. Esse aqui são alunos do ensino médio e do 9º ano. Os alunos do ensino médio apresentavam esse trabalho individualmente, e do 9º ano eles fizeram em duplas, mas teve alguns alunos que preferiram individual também. Então, a partir dessa pesquisa, desse trabalho de fundamentação teórica, eles elaboraram também slides, né, montaram com orientação dos professores, e em seguida nós fizemos essa organização da banca, que a gente também convidou professoras da comunidade, que elas ficaram muito felizes, porque esse trabalho é um trabalho já de alguns anos atrás, que a prof. Natalina e a prof. Nilva já vinham trabalhando, e o que nos chamou muita atenção foi justamente a riqueza nas falas, a riqueza de pesquisa deles. Então, como que a gente se organizou? A gente deixa, então, os professores, cada trimestre, eles organizam todos os conteúdos que eles vão estar trabalhando com os alunos e fica exposto na sala de aula. Isso facilita bastante, porque o professor de português, então, ele visualizando ali naquele cartaz o que a professora de arte vai trabalhar, o que a de história vai trabalhar, então eles conseguem se articular facilmente, porque nós não temos mais acesso agora lá no RCO, a professora de português vai trabalhar isso agora, a de história é isso. Então, nesse formato, a gente conseguiu rapidamente resolver um problema que nós tínhamos. Então, eles vão se organizando ali, os alunos conseguem também acompanhando todos os conteúdos que cada disciplina vai desenvolver naquele trimestre. Os que têm interesse, eles já vão buscando além do que, ou antes mesmo que o professor comece a realizar aquele trabalho, ele já vai buscando, né? E entre os nossos professores, eles também conseguem se articular de uma forma bem mais fácil. Nós gostaríamos de deixar o nosso agradecimento, porque todo esse trabalho de pesquisa da nossa parte, de visitação, como já foi falado, não seria possível sem esse apoio da Refocar, sem esse apoio também do núcleo, né, de Pato Branco. Então, eu acho que esse trabalho, ele engrandeceu já ainda mais o que já desenvolvimos e justamente traz essa especificidade da nossa escola, que há muito nós questionávamos. Ficamos muito felizes também, porque agora o próximo currículo, né, do ensino médio, a próxima série, na verdade, vai vir toda voltada para o campo. Então, isso é uma grande vitória. Os alunos, eles vão ter assuntos como agroecologia, vão ter a educação financeira voltada para o campo, agronegócios. Então, assim, é um incentivo para que os alunos permaneçam no campo. Então, isso é muito gratificante. A gente só tem a agradecer a nossa equipe, os professores, funcionários. Eu sempre digo que eu iniciei em fevereiro, mas eu sou muito grata por fazer parte desse início dessa história, desse início do dossiê. Te agradeço, Cecília, pelas orientações, a Fernanda também, que nos apoiou. Então, só temos a agradecer. Obrigada. Então, é isso, professora Cecília, eu também só tenho a agradecer a vocês. Se não fosse por vocês, eu tenho certeza que nós iríamos fazer algo diferente nessa escola, mas a gente com certeza sofreu um pouquinho mais. Então, com esse apoio, e realmente começa por uma formação, essa formação que vocês nos deram enquanto professor, para nós enquanto professor, ela é de fundamental importância. Professora Elisângela e professora Marvelise, que bom ouvir isso. Quanta coisa, como vocês conseguem fazer tanta coisa na escola? Eu fiquei espantado aqui de tantas atividades, tantas práticas, tantos projetos, um envolvimento que foi feito com os diversos professores em diferentes práticas dentro da escola. Mas me chamou a atenção, Elisângela, quando você começou a falar de dizer, não, nós começamos tudo isso com um longo processo de formação, e você reforçou agora de novo. Então, teve um processo de formação, né, Marvelise? Você chegou no início desse ano e já o processo já tinha começado um pouco o ano passado. Então, eu estou aqui com uma parte da sistematização da professora Fernanda e da professora Cecília, são 200 páginas,
Tá? Eu tive o privilégio de ler nesses últimos dias, a Fernanda vai qualificar semana que vem, e que mostra um pouquinho desse processo que vocês construíram antes disso, antes do ano passado. É uma construção histórica. E aquela roda de conversa que vocês fizeram com os homens, com as mulheres, com as diretoras, com as professoras, para resgatar esse caráter histórico da escola, as mudanças no processo produtivo, as mudanças tecnológicas, os efeitos que isso provoca, e isso é demais. Isso dá uma dimensão, né, para a escola, para as atividades, para tudo isso que vocês fizeram. E nesse processo de formação, aí vocês definiram que vocês iam fazer as trilhas, escola, famílias, vocês iam fazer o inventário, vocês iam fazer o dossiê, e depois o planejamento coletivo interdisciplinar, que é mais complexo. Por quê? Porque essa visita, e aí eu tenho aqui o relatório daquilo das trilhas, escola, famílias. Pelos depoimentos das professoras, Marvelise, você como coordenadora pedagógica e a professora Elisângela como diretora, se ressalta nos depoimentos a felicidade dos professores e as experiências educativas e formativas que eles tiveram ao conhecer a realidade dos seus estudantes, da comunidade. Então, muito rico esse processo e manifestado pelos docentes, pelos professores e professoras que participaram desse processo. Essa sistematização que vocês fizeram a partir do inventário. Eu vi também, são mais de 70 questões, Marvelise, que é dessa coleta de informações da comunidade. Então, vocês sistematizaram isso e vocês construíram um documento para orientar as relações entre os conteúdos e entre a realidade do entorno da escola, com a comunidade, a riqueza das comunidades, das unidades de produção familiar, né? Que tem lá a produção de vinho, tem vinícolas, tem exportação de ovos, né? Então, é uma complexidade muito interessante. E depois, por fim, o planejamento. E como vocês falaram, de fato, o planejamento é um pouco mais complexo, porque ele tem que fazer uma articulação com os conteúdos de todas as disciplinas, incorporar isso a realidade, as porções da realidade, as formas de como o trabalho, a forma de produção, a água, o solo, a geografia, a paisagem da escola entra para dentro, no diálogo com os conteúdos. E decorreu disso dezenas de práticas. Eu nem tem como comentar cada uma, e nem é proposta, mas uma riqueza, não, Cecília, uma riqueza de práticas, quer dizer, vocês mobilizaram os estudantes e mobilizaram os professores. Nos momentos nossos de estudo, parece-me que o que a gente mais sofreu foi o primeiro, sabe, de sentar para montar justamente o planejamento. Foi o mais complexo, porque era justamente a dúvida, mas como que a gente vai... A gente não se encontra nas horas de atividade. Um dia vai um grupo de professores, outro dia vai... E aí... Nos próximos planejamentos, as coisas... Não, mas lembra que a gente fez assim? Então, vamos pensar... esse tema aqui. Então, vamos pôr aqui no papel. Eu posso pôr esse conteúdo? Eu posso pôr esse? Eu posso trabalhar isso. Outros, não, o meu já não vai mais se encaixar. Então, era assim que fluía os nossos encontros, sabe? Então, a gente já ia digitalizando, eu e a pedagoga Nilva. Aí, posteriormente, nós compilávamos novamente o planejamento. Será que vamos ver se teve algum professor que não pôde participar? A gente chamava esse professor na hora de atividade, organizava lá novamente. Agora, fechou? Beleza, vamos imprimir, colocar nas salas de aula, e os professores iam lá mostrando, sabe? Marca texto lá, pessoal, conseguimos trabalhar isso, isso e isso, tá faltando tudo isso aqui, principalmente agora no terceiro trimestre, gente do céu. Por isso que eu digo, nós queríamos muito, professor Bonamigo, fazer essa feira para mostrar todas essas... Porque assim, a gente só colocou algumas, que tiveram inúmeras. E os nossos professores, assim, fantásticos. Eu não tenho nem o que falar, assim, a gente poderia ter feito até mais se a gente tivesse conseguido mais tempo e não tivesse tantos outros compromissos mais burocráticos, né, que a gente precisa cumprir também. Ainda temos que vencer esse... Não sei usar uma palavra, mas nós temos alguns engessamentos, né, com relação aos planos de aula dos professores, que eles têm que seguir algumas coisas, mas, se Deus quiser, agora com essa mudança curricular, principalmente no ensino médio agora, isso já vai ser algo, assim, fantástico. É a modalidade, essa é a educação do campo, essa é a escola do campo, vocês estão de parabéns.
e os professores e as professoras, né, demonstrando esse envolvimento, né, e essa disposição em construir isso. Primeiro, dizer parabéns, porque assim a escola ela acolheu tão bem esse processo que a gente foi lá fazer de formação continuada de professores. E junto com isso, a pesquisa da nossa mestranda Fernanda, né, que eu fiquei encantada, assim, né? A gente ia, como elas disseram, final de tarde, os professores todos cansados, fora do horário deles, né, fora do horário de trabalho, mas estavam lá atentos, cheios de perguntas, né, com muita vontade de fazer. Então, e isso, olha, de todas as escolas que estão no processo da construção da modalidade, foi em todas, sabe? Eu acho incrível isso, que é aquilo que vocês dizem, porque o processo, como está sendo colocado pelo Estado, pela CED, ele deixa coisas a desejar, como, por exemplo, eles não se enxergam mais entre eles, né? Porque cada um está lá na sua caixinha do LRCO, e agora esse processo vem e diz, não, o planejamento está na sala, pode ser articulado, pode ser coletivo. Nossa, eles gostaram. Puxa, de novo, nós vamos poder conversar, nós vamos poder se articular, nós vamos poder dialogar. Acho que esse é o novo, e é também, acho que a possibilidade de uma luta que a gente tem que fazer para que a modalidade seja respeitada, para que as escolas do campo tenham um outro processo, né? E vocês, eu acho que vocês conseguiram, a gente consegue ir fazendo isso ao lado dessa proposta mais engessada, só que é muito trabalhoso, como a Marvi disse, é muito trabalhoso porque implica em fazer coisa fora do horário e tal, porque não cabe no tempo, né? Mas, assim, esse destaque especial mesmo para isso que vocês conseguiram, elas conseguiram chegar até o planejamento, né? Então, foi feito as trilhas, o inventário, os dossiê e o planejamento, num curto espaço de tempo. Eu acho que isso foi incrível, exigiu, assim, uma dinâmica e um esforço muito grande delas. E ainda, os professores fizeram todos diários de campo com a Fernanda e fizeram círculos de pesquisa, né, dialogando com a Fernanda, que nós vamos falar no outro dia. No ano que vem a gente faz uma live falando melhor disso, né, porque a gente quer também trabalhar um pouco a ideia da pesquisação, mas num outro momento que a Fernanda também está, e hoje não era o caso, não cabe aqui, né, tudo. Mas eu queria muito destacar mais uma questão, assim, que nós estamos com 20h45 agora já, né? Mas eu queria destacar o seguinte, ó, para as escolas que vão nos ver, que estão nos vendo. Esse processo, por exemplo, acontece as trilhas, faço o inventário, sistematiza o inventário. Bom, começa a trabalhar o planejamento com o dossiê, onde está sistematizado o inventário, e os alunos vão dando corpo para esse dossiê. Então, traz as diretoras antigas para contar a história da escola, traz os homens para contar a história da produção, e isso vai para o dossiê, vai para o dossiê. Então, eu acho que essa movimentação, sabe, que vai construindo esses links, o ano que vem vocês vão visitar de novo as famílias, aí os professores já com as coisas mais claras vão trazendo mais informações, surgem novas possibilidades de se articular a comunidade. Então, essa é a construção do dossiê e a construção da identidade dessa escola. Né? Uma escola que circula na sua comunidade e traz todo esse conteúdo cultural, de trabalho, de história, né? Territorial, dos rios, das estradas, para dentro da escola via o dossiê. E mais que isso, vai para a parede na sala de aula para todos os alunos e professores compreenderem como se planeja esse ensino e como se aprende, né? A partir dessa realidade. Então, eu penso que vocês chegaram muito próximo do que a gente acredita do que é a modalidade. A gente precisa falar mais sobre isso, eu acho que nós temos que fazer um outro momento de conversa, porque a proposta das lives desse ano é dar essa visibilidade para as escolas, né? Um pouco, acho que esse é o objetivo desse ano, né? Fazer um levantamento, e depois, no ano que vem, a gente continua aprofundando algumas questões, então, trazendo talvez mais professores, né? E falando mais de como isso se deu mesmo, porque cada tema desse dá 40 minutos, 1 hora de debate, no mínimo, né? Porque tem muitas nuances importantes desse movimento da escola do campo na produção da modalidade. Então, a gente fica muito agradecida de vocês terem acolhido a proposta do projeto de extensão, acolhido a pesquisa do nosso programa de pós-graduação, né? E dia 13 a gente vai estar aí, agora eu consegui liberar minha agenda, vou estar ali com vocês, né? Dia 13 à noite, viu, meu amigo? Está convidado. Nós vamos lá apresentar, a Fernanda vai apresentar como ficou a pesquisa, né? E vocês vão também falar coisas, provavelmente, não sei, a gente nem combinou, mas, enfim, vamos nos encontrar para compartilhar isso, né? E
e continuar essa construção, que é uma construção muito linda. E, enfim, estão de parabéns. Faltou a varanda, como vocês disseram, né, para poder apresentar tudo isso para as famílias, né? Mas é um processo, eu sempre digo, vamos fazer o possível, é um processo, né? No ano que vem continuamos essa conversa e esse trabalho, né? Parabéns mesmo e imensamente agradecidos por tudo isso. Querem dizer mais alguma coisa ou vamos encerrando? Fiquem à vontade. Obrigada, professora Cecília. Obrigada, Fernanda, ela não está presente, mas por todo esse apoio, esse suporte que vocês nos deram. Muito obrigada, gratidão mesmo. Obrigada, bom amigo, Marve, Elisângela, Leandro, Marisa, né, o Bruno que está nos bastidores. E a gente se vê numa próxima live, então.